Olha quem tá de volta pra indicar quadrinhos. O time bonitão! Chupa, Danielzinho! Você pediu! Graças ao seu like, estamos aqui. Exatamente! Dessa vez, como o próprio título diz, 5 grandes quadrinhos de 5 pequenas editoras. Por pequenas editoras aqui, nós estamos falando de editoras novas, que não tem muito tempo de vida e que tem pouca coisa ainda em catálogo, né? Alguma delas no expediente aqui tem até mais gente que na nossa editora, tá ligado? Então não é em termos de tamanho de empresa, quantidade de pessoas que trabalham nela, nem nada. E sim mesmo a quantidade de lançamentos. E são 5 editoras diferentes que estão trazendo coisas muito legais. A maioria delas via Catarse, financiamento coletivo que a galera apoia. E por conta disso, muita gente nem acaba ficando sabendo desses lançamentos. Catarse é um veículo maravilhoso nos dias de hoje. É ótimo pra garantir que isso saia. Viabiliza um monte de coisa, pô. Pipoca Nanquim também é uma pequena editora, só que nós temos mais títulos em catálogo do que essas. E antes, inclusive, de começar a falar dessas editoras, eu quero lembrar a vocês que neste momento nós estamos com 2 pré-vendas rolando na Amazon. Você fala em pré-venda do Pipoca Nanquim e vem um sorriso da Ainda mais quando se trata de Tartarugas Ninja! Nesse momento, reta final da pré-venda do volume 1, que está com 10% de desconto agora. Mas o volume 2 continua com 30% off. O que eu estou segurando aqui na minha mão é o volume pronto. Está pronto, pessoal! Está pronto! E o outro quadrinho nosso que está agora é Por Deus ou Pelo Acaso, da Becky Cloonan. A antologia de 3 histórias medievais, fantasia medieval, que ela fez, que são fantásticas. Você pode ver o vídeo de Tartarugas e do Por Deus ou Pelo Acaso aí nos cards ou na tela final. Após acabar esse vídeo aqui, você assiste esse se ainda não assistiu. E os links vão estar na descrição. Claro que os outros quadrinhos que nós vamos indicar também vai estar tudo linkado na descrição para você poder correr atrás. Muitos deles você só encontra inclusive nas lojas das editoras ou no Catarse. Sim. Né? Não tem outro, não estão na Amazon alguns deles, né? Então é isso, Tartarugas e Por Deus ou Pela Casa do Pipoca Nanquim, não deixe passar essas pré-vendas. Vamos falar aqui da editora Comic Zone. Já foi mencionada inclusive em outros programas aqui. Saiu em Melhores do Ano, que o Danielzinho indicou eles lá, e também num programa do time Fortão, que foi você e ele. Vocês falaram de outros quadrinhos também da editora Comic Zone. E é bacana, né? Porque o Comic Zone era um canal. Assim, ainda, né? Tem um canal de YouTube. Canal, e assim como o Pipoca Nanquim decidiu se tornar uma editora. Editora. Muito legal ver essa migração, né? É uma atividade que você está trabalhando com quadrinhos e você abre uma nova ala e começa a atuar. O Comic Zone não vai ser a única editora que fez isso daqui das que nós vamos indicar. Vamos estar mencionando um pouquinho desse bastidores delas, né? E o Comic Zone trouxe recentemente O Eternauta 1969. Este quadrinho, inclusive, entrou na lista de melhores do ano do Daniel Lopes. E esse quadrinho é muito bom, né? Do Osterheld com o monstruoso, o gigante, o colosso Breccia. Ah, mas o Osterheld também é gigante, monstruoso e colosso, cara. Gigante. Nós estamos falando de uma dupla excepcional aí. Só um preâmbulo aqui. O Eternauta mesmo, o original, é esse daqui, ó. Que foi lançado já várias vezes pela editora Martins Fontes. Essa e continua em catálogo. Continua em catálogo. Você acha que encontra na Amazon Essa aqui acho que é de 2010, essa aqui, ou 2011, essa minha. E foi reimpresso várias vezes. E esta é a primeira versão do Eternauta. Aqui o Osterheld fez, junto com o Solano Lopes, em 1957. Se eu não me engano, 57, que eles começam a publicar em tiras de jornal. Exatamente. O Eternauta, as duas histórias são muito parecidas aqui, separadas por uma década. Basicamente, ô Bruninho, o que nós temos aqui, tem um grupo de pessoas que estão confraternizando na casa de um deles, no momento em que a Argentina sofre, não só a Argentina, o mundo, na verdade, sofre uma invasão extraterrestre. E começa a acontecer uma coisa muito maluca, cara. As pessoas estão presas lá dentro e começa a nevar. Dentro das casas. Dentro das casas. Exatamente, as pessoas estão lá dentro das casas e começa a nevar. E as pessoas que saem na rua para ver o que está acontecendo, a neve encosta nelas e as pessoas morrem imediatamente. É uma cessação imediata do existir. As pessoas não têm nem tempo de gritar. E o pânico se instaura naquele exato momento. Elas rapidamente descobrem o que está acontecendo, que é uma invasão extraterrestre por conta de rádio, da comunicação que vai tendo na ocasião, né? E eles têm que buscar recursos para sobreviver. Esse é o primeiro momento da HQ, até chegar na instância de efetivamente enfrentar os extraterrestres. Como eu disse, a história é a mesma.
No Eternauta original, são muitas mais páginas, então é uma história de muito mais vulto. Mesmo porque era um formato de tiras e muitas vezes quando entrava uma tira nova num novo periódico, ele tinha que fazer um preâmbulo recapitulando o que aconteceu nas tiras anteriores. Então a história era desenvolvida mais vagamente. Isso. Mas a história com alterações bem pontuais é a mesma. Isso aqui é fantástico, hein? É considerado... Isso eu li há bastante tempo atrás e, mano, é uma das maiores obras-primas dos quadrinhos. E considerado de longe o melhor quadrinho da Argentina mesmo, já produzido na Argentina, e uma das melhores do quadrinho mundial. E 10 anos depois, mais de uma década depois, o Oesterheld foi convidado por uma revista de variedades lá da Argentina, a revista Gente, que é tipo uma revista Caras, de acordo com o prefácio que tem aqui, né? Mas ele é convidado por essa revista de variedades a recriar a história. E é o que ele faz ao lado do Breccia aqui. Uma ironia do destino faz com que no momento em que o novo Eternauta começa a sair, é instituída na Argentina a ditadura militar. E a ditadura militar lá foi tão brutal quanto a ditadura militar do Brasil, com milhares de pessoas torturadas, desaparecidas ou mortas, ao ponto de essa versão do Eternauta se transformar numa crítica veemente contra a ditadura militar que eles estão vivendo no momento. A revista Gente começou a se ver em maus lençóis, porque era uma revista de variedades, né? Na verdade é até curioso você ter uma obra do corpo do Eternauta sendo publicada lá. A revista Gente começa a tocar pilha no Oesterheld para terminar aquilo. Ele se vê obrigado a apressar um pouquinho e a concluir a publicação, deveria ter sido maior por causa da pressão militar. Alguns anos depois, ainda sob o domínio militar, ele retoma a parceria com o Solano Lopes e faz o Eternauta 2. No mesmo formato horizontal aqui. O Oesterheld, cara, em 1977, ele é pego. Abduzido, cara, pela ditadura militar e desaparece. Até ele hoje. E as filhas dele. Até hoje ninguém sabe o que aconteceu com o cara. O Solano Lopes concluiu o Eternauta 2 seguindo as diretrizes deixadas pelo Oesterheld de roteiro e concluiu a história. Olha que loucura, cara. Por quê? Porque ele se tornou uma das vozes ativas brigando contra aquele regime, cara. Ele virou um ativista mesmo contra a ditadura. Isso incomodava demais ele, cara. E ele já vinha criticando em O Eternauta, ele tinha feito outro trabalho com Breccia também, que foi aquele quadrinho do Che Guevara, que ele fez a biografia do Che, também pegou muito mal pra ele perante a ditadura. Os caras simplesmente sequestraram o maluco, sumiram com as ele. Filhas, mataram e nunca se viu o corpo. Assim como sumiram com um monte de gente aqui no Brasil. Um monte de gente. Olha que loucura, cara. E estamos falando de um dos maiores roteiristas que o planeta Terra já viu, cara. Em termos de roteirista de quadrinho, o cara é não só de quadrinho, trabalhou como escritor em várias outras obras e tal. O cara é fantástico, Alexandre. Tanto que tem outro gibi do Oesterheld que nós vamos indicar aqui. Porra, que história, cara. Que história, velho. Tem um prefácio aqui do André Pereira de Carvalho. Ele é doutor em Sociologia da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais. Ele faz um preâmbulo maravilhoso, contextualizando todo esse momento de uma forma muito mais precisa do que eu vou conseguir aqui. E ele faz uma coisa muito bacana. Ele fala assim: a obra de um quadrinista pode ser tão importante a ponto de um governo fascista buscar silenciar sua voz? A resposta é sim. Se a ditadura argentina não separou a obra do artista, tampouco iremos nós. E aí ele continua discorrendo sobre a obra dele. E cara, independente do contexto político, do viés político que tem isso daqui, o Eternauta também se sustenta como um entretenimento maravilhoso. Seja pelo texto extremamente bem colocado do Oesterheld, seja pelo... Breccia aqui é chovendo molhado, né? Pelo amor de Deus. Maravilhoso, é um colosso, é um gigante. Cara. Fica aí a primeira dica nossa. Está disponível na Amazon, já saiu faz um tempinho, depois disso o Comic Zone já anunciou outras coisas. Inclusive do Breccia. O próximo quadrinho é o Sherlock Time, que é do Oesterheld também, não é só do Breccia não. Pode crer, Sherlock Time é a primeira parceria do Breccia com o Oesterheld, e é o próximo lançamento da Comic Zone. Deve estar em pré-venda agora, nesse momento aí, o link vai estar na descrição pra vocês. Parabéns Comic Zone por trazer isso daqui. E pra quem deve estar se perguntando, eu posso ler somente essa história sem ter lido esta? E a resposta é sim, você pode. Isso aqui encare como uma graphic novel disso daqui. É um remake. É um remake em forma de exatamente. graphic novel disso daqui. É tranquilo pra você ler, mas nós recomendamos fortemente que você também corra atrás do que a Martins Fontes lançou lá atrás. Bom, agora vamos pra editora Grafite com Brad Barron.
E mantendo o tema de invasão alienígena também, né? E mantendo mais um tema, que é uma curiosidade. Assim como o Comic Zone trabalhava em outro viés com quadrinhos, a Grafite também nasce de uma escola de arte, Bruninho. Ah, não sabia? Lá do Rio de Janeiro. A Grafite nasce da CDS, que é uma escola que tem várias unidades lá, e eles decidiram ingressar na produção de quadrinhos também e abriram esse braço, essa ala que é a Grafite Editora. Pois é, esse daqui é o primeiro quadrinho da editora, não é? Inclusive, sim, o Eternauta é o terceiro quadrinho da Comic Zone e aqui nós estamos falando do primeiro, o lançamento de estreia mesmo da editora Grafite. E já vem um acabamento maravilhoso. Palmas pro acabamento gráfico, pra diagramação, pra capa. Todo o trabalho artístico envolvendo essa edição brasileira está espetacular. Ela vem acompanhada, inclusive, de textos extras, contextualizando o momento em que Brad Barrow homenageia sua história, que é os anos 50. Os filmes de invasão alienígena, que era uma moda. Essa ficção científica nos anos 50 lá nos Estados Unidos era uma grande moda. Tinham muitas produções cinematográficas saindo e muito por conta da produção pulp que vinha de umas décadas antes, né? Que também tratava bastante desse tema de ficção científica, seres de outro planeta e tudo mais. E aqui o autor, que é o Tito Farassi, ele decide homenagear isso daí. Então ele fala, eu vou contar uma história de invasão alienígena, só que ela não vai estar ambientada nos nossos tempos. Ela vai se passar na década de 50 também. E aí os extras que eu mencionei que a editora Grafite coloca, traz uma lista de filmes que influenciou o Tito Farassi, uma série de produções de livros e tal, que influenciou eles, e mantém também os extras originais da publicação italiana, que saiu lá pela Sergio Bonelli Editora. Inclusive, esse quadrinho foi lançado pela Bonelli em 2005 e foi com uma proposta diferente, de ser uma série fechada. Até então a Bonelli não trabalhava assim. A Bonelli sempre trabalhou com personagens que têm revistas que nunca terminam. Zagor e por aí vai, né? Pois é, o Dylan Dog, o Martin Mister, todos eles saem até hoje. As histórias não acabam, podem ser lidas independente uma das outras. Aqui ele quis fazer realmente uma série, começo, meio e fim. A editora Grafite diz que vai lançar tudo aqui em 6 edições. 6 edições, exatamente. No final aqui eles até colocam o plano da obra, né? Lá fora originalmente foram 18 volumes e aqui eles vão reunir 3 volumes por vez. A primeira história eu acho ótima, é quando ele realmente explica o que aconteceu, como chegaram os seres alienígenas, da ótica não só do Brad Barron, como também do mundo inteiro, né? Foi uma coisa que afetou o mundo todo. O Brad Barron, ele era um personagem do exército, lutou na guerra, mas sofreu muito na guerra também. Se viu obrigado a matar muita gente. Isso afetou ele bastante. E ele é tido como um soldado casca-grossa. Ele era um bom soldado. Mas, pelos traumas que a guerra passou pra ele, ele decidiu nunca mais lutar na vida dele. Ele saiu do exército e virou um professor de biologia. Dava aula em faculdades. Quando a invasão alienígena é detectada pelo exército americano, o exército logo chama ele, que era um professor de biologia que tinha escrito um livro sobre a possibilidade de uma invasão alienígena. O livro foi tido como piada pelos outros acadêmicos da área dele, mas o exército falou, porra, tá acontecendo, o Brad Barron era um soldado, a gente tem contato dele, e escreveu sobre isso, vamos chamar ele pra cá. E é justamente nesse primeiro contato entre o exército e o Brad Barron que não tem jeito mesmo, a invasão alienígena que já estava iminente, né? Já estava iminente, ela acontece. E aí nós vemos no capítulo 1 o Brad Barron tendo que lidar com isso daí e voltar a atuar como um soldado. Aí ele tá lá junto do exército, ele tem que pegar armas de fogo e tem que partir para uma guerra forçado contra os inimigos alienígenas que estão chegando. Só que a família dele tá na casa dele. E quando ele chega lá, tá tudo destruído já. Mas ele conseguiu antes dar um telefonema avisando, saiam de casa. Pegue nossa filha, ele fala pra esposa, e vai pra outro lugar. Eles têm uma casa de campo bem longe. Uma casa, acho que não é de campo, é uma casa de veraneio na beira do mar. E manda elas pra bem longe. O resto da história inteira, então, nós vamos acompanhar o Brad Barron 1 ano após essa invasão alienígena. Então no capítulo 1 a gente vê como aconteceu, mas depois passa-se 1 ano, a história no presente é 1 ano depois. Tudo já está tomado, os alienígenas se apoderaram da Terra e nós vamos ver a trajetória desse homem, um road movie dele, indo buscar tentando chegar lá. Sua esposa e filha. E ele não consegue contato, ele não sabe se estão vivos ou não, né? A esperança é a última que morre. Então, depois que você lê o volume 1, que tem toda essa introdução, que é muito bem contada, inclusive esse volume 1 é com arte do Bruno Brindisi.
eu acho a melhor arte. O volume 2 já é outra pessoa desenhando, e o volume 3 é outra pessoa desenhando. O volume 2 eu acho mais fraco em termos de arte. O 3 já volta a ser melhor ilustrado, na minha opinião. Mas todos mantêm a peteca, tá ligado? No ar. Eles não deixam cair. Só que aí o volume 2 a gente já tem tudo estabelecido, etc. É a saída dele da cidade de Manhattan. Já o 3 vira um faroeste, basicamente, né, cara? Aí ele se detém numa fazendinha pra ajudar uma família que tá lá. E os inimigos já não são mais os alienígenas, e sim os outros moradores da fazenda. Porque uma vez que os alienígenas chegaram, toda a nossa sociedade acaba, né? Então já não temos mais as relações amigáveis de antes. Algumas pessoas passam a ser tão ou mais perigosas que os próprios alienígenas. Só que eu acho que ela tem um final um pouco polêmico, por isso que não me agradou muito o final da terceira parte, tá ligado? É mesmo? Eu achei bem... Você não achou, não? Não, achei da hora, cara. Eu gostei também, mas tem um finalzão bem polêmico. E eu tô curioso, porque, na verdade, o segundo volume já tá no Catarse. Tá no Catarse, já pode financiar, momento. Exatamente. Então eu tô curioso pra saber o que vai acontecer com a história, e tem mais coisa deles no Catarse, que é o Nathan Never, cara. Exato. Porra, financiado com sucesso já. Puta que pariu, o Nathan Never é muito bom, muito bom. É. Eu fiz um programa falando sobre Nathan Never justamente na época em que a Mito estava cancelando a publicação, que eles lançaram há um tempo atrás 4 edições, né? Eu fiquei feliz da vida que tinha voltado para as bancas. E aí eles cancelaram. E eles cancelaram. A Grafite aí prometeu que vão fazer um trabalhão que o Nathan Never merece no Brasil. Tanto que o primeiro volume já foi financiado com sucesso e ainda já tem outro no Catarse para ser financiado, que é o Nathan Never Gigante. É uma outra história. Dessa vez uma minissérie que vai se concluir, se não me engano, em 3 edições também. Então você vê, tem o Nathan Never agora no Catarse e o Brad Baron 2 no Catarse. Tiro certo, viu, gente? Eu acho, exatamente, tiro certo. Eu espero, sinceramente, que os 6 volumes sejam lançados aqui no Brasil. Vou para minha próxima dica, então. Terceira dica do programa. Bill Finger, a história secreta do Cavaleiro das Trevas, da editora Script. E falando dos bastidores da Script, assim como as duas anteriores, também. Ela é curiosa, cara. Também veio de outro segmento dos quadrinhos e tornou-se editora. A Script, ela é do Douglas Freitas. Ele trabalhava com eventos. Ele faz a CC Floripa. E também o evento lá de Florianópolis. Fuzue Nerd, aqui de São Paulo. É verdade, agora também começou o Fuzue Nerd aqui. Então ele já estava com uma certa experiência aí de eventos e tal, e ele falou assim, quer saber, eu vou fazer uma coisa que eu amo, que é lançar quadrinhos. Ele é um dos escritores aqui da história do Bill Finger, então você tem o Diego Moral e o Douglas Freitas, com arte do Sandro Zambi e cores do Ítalo da Silva Bispo. A gente comentou já sobre 2 biografias aqui em quadrinhos. Uma do Stan Lee, bacana. Lançado pela Geektopia. E uma do Joe Shuster, que é sensacional. Lançado pela Aleph. A Script, eles lançaram muitas coisas, uma variedade enorme de produtos. E eles têm agora no Catarse mais um monte também, sabe? Eles estão pegando bastante coisa. Inclusive esse é um toque até que fica aqui para eles numa boa, no sentido de repente, reduzir um pouco os lançamentos e trabalhar melhor esses lançamentos. Eu fui pesquisar o que será que a editora Script está lançando agora. Igual eu fiz com os outros, né? Que a gente falou, tá saindo Sherlock Time, tá saindo Brad Baron 2, Nathan Never. O deles tem tanta coisa agora no Catarse que é impossível você reunir, catalogar tudo isso e explicar título a título aqui. Não tem como. E é uma grande maioria de produção nacional. E eu não vi isso sendo tão divulgado assim, né? Então é uma possibilidade aí deles pensarem... Trabalhar um pouquinho cada volume, né? Exato. E se eu não me engano, o Bill Finger foi o primeiro, né? Eu acho que foi o primeiro ou um dos primeiros que saiu. Tá na leva inicial. E até hoje é o carro-chefe deles. E é curioso você pensar que uma série de artistas nacionais vão estar contando a história do co-criador renegado do Batman. Uma história muito triste essa do Bill Finger, pessoal. A gente já mencionou aqui, no mesmo programa do Joe Shuster, a gente fala... A história do Joe Shuster, os criadores do Superman, também é tristíssima. E lá a gente menciona que existe uma história mais triste ainda, que é a do Bill Finger. Pois né, que criou o Batman junto com o Bob Kane. Mas nunca foi devidamente acreditado, morreu pobre. Cara, é uma história muito triste. E lá a gente fala que existia até um documentário. Que é o Batman e Bill. Batman e Bill. Nunca lançado no Brasil. Nunca lançado. Ele até colocou aqui... Como parte da bibliografia. Porque tem uma bibliografia, pessoal, realmente que é enorme. Claro, você está trabalhando com uma história real, né? Você tem que ter uma pesquisa bem extensa. O livro segue bem à risca esse documentário, que é de 2017. Mas também tem muitos estudos, tem livros acadêmicos, eles colocam podcast, colocam sites e blogs, até YouTube. Enfim, tem muita pesquisa aqui feita. Da hora. É interessante falar um pouquinho sobre o Bill Finger, porque eu, quando era molequinho, Bruninho, a primeira Bienal que eu fui, eu era criança, eu tinha 11 ou 12 anos, meus pais me deram um livro
chamava Esses Incríveis Heróis de Papel, do Ionaldo Cavalcante. Ele faz uma pequena biografia sobre os personagens em quadrinhos com um criador e onde saiu aqui no Brasil, enfim. No Batman, ele acreditava Bob Kane e Bill Finger. Então eu, desde criança, na minha mente era sempre Bob Kane e Bill Finger. Eu não entendia essa história do Bill Finger ser relegado. Foi só depois de muito tempo que eu compreendi a sacanagem que o Bob Kane fez com ele. Realmente é uma história extremamente triste. Nossa, mas muito triste. E de muita filha da putagem, cara. Nesse quadrinho eles conseguem captar isso tudo. E contar aí. Uma coisa também interessante é que quando você narra os primórdios do surgimento dos super-heróis, que na verdade também vem desde antes, né? Com a era dos heróis da aventura, a era dos pulps, mostra o Bill Finger lá lendo Sombra, sabe? Quando Sombra começa a sair. Então a história do Batman, assim como a história do Superman, dos primeiros super-heróis, está totalmente entremeada à história dos quadrinhos de super-heróis, à história dos quadrinhos norte-americanos de modo geral. Então aparece lá, sei lá, o Martin Goodman fazendo a primeira editora, fazendo a Timely, a editora, a fusão das duas editoras que vão se tornar posteriormente a DC Comics, o sucesso do Superman e a forma como o Batman é encomendado para o Bob Kane, e também outros, o Shazam e demais personagens. Então tudo isso vai sendo mostrado, e isso é bem legal. Legal, deixa a história mais rica, né? Cheia de conteúdo. Deixa mais rica. Tem uns probleminhos no quadrinho que realmente você tem que fazer algumas opções. Às vezes a história avança alguns anos e depois, para fechar um assunto, por exemplo, a questão Marvel Comics, e depois ela retorna. Retorna, para depois abordar outro assunto. Outro assunto. São opções de roteiro que eu imagino... deixa um pouco perdido no tempo. Um pouco perdido no tempo. Eu acho que nos desenhos, os personagens têm uma cara um pouquinho parecida demais, poderia dar uma diferenciada, mas de modo geral é uma HQ bastante competente. Todo o início é extremamente bem contado. Depois, no fim, vai ficando um pouco mais apressado. Mas todo o início é muito bem contado. Eles também fazem a opção de tratar o Bob Kane como um crápula, mero e simplesmente um crápula. Nós nunca vamos saber a história real, né, do quanto de envolvimento teve o Bob Kane, do quanto de envolvimento teve o Jerry Robinson ou não. Ou a própria National Comics, que na época era o nome que a DC tinha, né? O quanto que aquilo não partia também dos caras. Também, não se sabe. Mas que o Bob Kane foi um sacana, foi, né? Foi um sacana, sim, sem sombra de dúvida. Os roteiristas, eles tomam um posicionamento e falam, é isso aqui, e ponto final. E eu tô inclinado a concordar com eles, porque eu acho que o Bob Kane era bem safado mesmo, cara. E aí, o quadrinho perde um pouco de força no final, porque as coisas ficam um pouquinho mais apressadas. Eu gostaria de ver um pouquinho mais do final da vida dele. Mas tudo bem, é uma HQ da hora, cara. Pra quem não conhece nada sobre a vida do Bill Finger, vai se esbaldar e vai ter um panorama geral fidedigno, o mais fidedigno possível que uma biografia pode ser, vai estar presente aí. Bem pesquisado e tal. Pô, legal, né? Impressionante que nos Estados Unidos ninguém tenha feito uma história assim e coube aos brasileiros essa missão. Contar a triste história do Bill Finger num quadrinho biográfico excepcional. Vamos retornar para a dupla Osterheld e Breccia, Alexandre Calari. Isso aí é uma maravilha. Esse daqui é o Mort Cinder. Já apareceu aqui no canal em 2018, ano de lançamento dessa obra aqui, pela editora Figura. E o Danielzinho colocou no top 20 quadrinhos de 2018, na 6ª posição. E agora temos que falar de novo aqui, dessa vez com mais calma. Porque isso, nossa senhora, Alexandre, o quão foda é isso, cara. O Mort Cinder, até hoje, pelos críticos de quadrinhos, é considerada a obra máxima da dupla Osterheld e Breccia. E eu tô feliz da vida que muita coisa dessa dupla tem saído no Brasil. E essa é tida como a principal. Isso tá em listas e listas e listas de críticos de quadrinhos mundo afora como obras essenciais que todo leitor tem que ter na sua prateleira. E não é pra menos. O Mort Cinder, ele é um personagem que ele atravessou o tempo. Ele é imortal. Ele tá vivo desde a época lá da construção da Torre de Babel, por exemplo. Atravessou a Batalha das Termópilas. Atravessou toda a história da humanidade. Ou seja, é um personagem ideal para você contar todo tipo de história, certo? E é isso que os caras fazem aqui. Eles contam todo tipo de história que você imagina. No começo, você é apresentado primeiramente ao parceiro do Mort Cinder, que é um senhor
um antiquário, que é o Ezra, que eu achei já da hora pra cacete de ser um senhor. É um idoso, né? É um idoso que é o parceiro do protagonista. E é um idoso que entra em ação também. Isso pra mim já me ganhou de cara. Eu achei uma inovação da hora, você botar um protagonista que é um senhor de idade. E no começo você tem só a presença do Ezra, o Mort Cinder ainda não entrou. O Ezra e o leitor tomam contato com a figura do Mort Cinder através de um jornal velho que ele pega de décadas atrás, mostrando que o enforcado Mort Cinder era um assassino. E cara, depois que apresenta essa matéria de jornal, começa a acontecer umas bizarrices com o Ezra, com esse antiquário, que vão tocando terror nesse Ezra. E você vai ficando instigado, que tá acontecendo, velho? E ele vai saindo de uma situação bizarra e entrando em outra mais bizarra ainda. E a história vai te conduzindo por umas situações, por uns becos escuros, uns personagens estranhos, até culminar na apresentação do Mort Cinder. E quando entra o Mort Cinder na história, te juro, eu fechei o gibi na hora e falei, mano, essa é uma das melhores introduções de personagem que eu já li na minha vida, cara. Logo no comecinho, você já tá batendo pau pro Mort Cinder. E você ainda só tá no começo. Você fala, meu Deus, ainda tem um cadeirado inteiro pela frente. É simplesmente sensacional, cara. A ponto de, com o celularzinho do lado, eu marcava ideias pro Ogiva 2. Falei, caralho, eu quero criar uma apresentação de personagem desses moldes, velho. Porque a entrada dele, quando chega, você já sabe que o cara é um assassino, que ele foi enforcado. E aí quando ele chega, como assim ele tá ressuscitando? E você já sabe também de antemão que é um personagem imortal, né? Que tem na resenha, tal, aquilo e tudo. E a partir daí, a história se torna episódica. Na época, eles lançavam também em jornais, revistas e tal. Então saíam na forma de tabloides, assim. Era 2 páginas, às vezes 1 página. E a cada 5, 6 periódicos lançados, eles encerravam um arco de histórias. Então depois disso vai vindo arco após arco. E é um melhor do que o outro, cara. Um melhor do que o outro. Todos extremamente instigantes. O Osterheld, ele tem uma habilidade de escrita que é de fazer inveja a todos os escritores de hoje, cara. Por causa do seguinte, ele tem uma escrita rebuscada. O cara sabe fazer um uso de palavras que é tipo o que o Robert Howard faz em Conan e que o Esteban Maroto faz em 5 por Infinito, Espadas e Bruxas e Mitos de Cthulhu. Sabe aquele tipo de escrita bem trabalhada, mas que ao mesmo tempo não é cansativa? É aquela coisa que você olha e você fala, mano, eu queria escrever desse jeito, queria saber escrever assim. Que a escrita de hoje é mais... a escrita mais moderna, ela é mais direta e reta, né? Você não tem tantos floreios. Não tem essa coisa mais poética da escrita. E quando os caras tentam fazer, fica meio pedante. Fica brega, fica, como é que se fala? Verborrágico, tá ligado? Exatamente. Ele consegue escrever dessa forma sem ser verborrágico. E a história, ela é ágil, cara. Ela é fluida. Para um quadrinho dessa época, isso aqui é anos 50, anos 60. Para um quadrinho dessa época, você fala, véi, como pode ter envelhecido tão bem esse negócio? O que o Stan Lee fazia nos anos 60... hoje já não é tão bom assim. Isso aqui continua impecável, Alexandre. Impressionante, né? Impecável. Desculpa, eu falei do Stan Lee. Pra mim, continua tão bom assim. Não, mas eu entendi o que você quer dizer. Mas muita gente lê e fala... é mais infantil, não sei o que lá. É ingênuo. O quadrinho tá mostrando a mesma coisa que tá escrita no balão, né? Tem essa evolução dos comics que hoje já não se faz mais como era na época do Stan Lee. Mas isso daqui... ainda funciona. Ainda funciona 100%. E ainda dá um baile em todas as outras coisas que foram feitas depois dele. Cada história é melhor do que a outra. Isso porque eu falei só do Osterheld, não falei do Brett até agora. A arte do Brett aqui, meu amigo do céu, cara. Depois, nas outras obras seguintes, o Brett foi tentando estilos completamente diferentes, né? Ele foi experimentando muito. Aqui ele ainda tá mais dentro do retrato real de uma pessoa. Então os personagens são bem realistas, tal. Já não são tão abstratos, mas do jeito como ele desenha, o Ezra, por exemplo, os closes que tem no senhor, e por ser um senhor, todas as rugas, a incidência de sombra nas imperfeições do rosto do personagem, mano do céu, como esses caras são fodas. Ainda bem que o Destino uniu os dois. Aliás, sabe quem uniu os dois? Não foi o Destino não, foi o Hugo Pratt, outro monstro dos quadrinhos. Que trabalhou com o Osterheld. Trabalhou com o Osterheld também e foi ele que apresentou os dois. Gente, isso aqui já foi impresso uma vez, esgotou, foi reimpresso, eu acho que você encontra na Amazon. Link vai estar aí embaixo. Caralho,
Vai na fé. Juninho, vamos pro último lançamento de hoje. Último! E o mais bizarro, né? Eu escolhi isso daí porque eu adoro, Bruninho. Só que é um quadrinho muito errado. Eu não sei nem por onde começar. Nossa, ele é errado mesmo, ele né, cara? Ele é erradíssimo. Esse vai ser difícil até a gente folhear aí, porque ele é erótico, né? O Necron... De que editora que é, primeiro? Vamos lá. É da Tai Editora. Eles lançaram o Necron em 2 partes. Ele já tinha saído aqui anteriormente pela LPM, é a mesma história, e pela Animal, Grandes Aventuras Animal 4, saiu as mesmas histórias. Aqui é tudo igual. É tudo igual. Então me dá um. Porra! Que cara de pau, mano! E esse daqui é a mesma história também, só que a editora Tai quebrou no meio. É só metade desse daqui. Tá. Tem um volume 2 ainda que você não possui. Tem o volume 2, exatamente. E é do Magnus, que é um grande desenhista italiano, em parceria com uma escritora, a Ilaria Volpe. A Ilaria Volpe, ela é o pseudônimo de uma mulher chamada Mirka Martini. Mirka Martini fez de quadrinhos o Necron. Se eu não me engano, foram 14 volumes que ela fez. E ela fez vários livros. Teve um monte de publicação lá na Itália. E tem uma coisa curiosa, Bruninho. No dia 7 de setembro de 1999, a mulher sumiu. Porra, caralho, igual Osterheld. Desapareceu em Milão. Simplesmente sumiu. Ninguém sabe se tá viva, se tá morta. Ninguém sabe. Mas não foi sequestrada e tal. Ela sumiu só. Sumiu. Ela mesma sumiu. Sumiu. Desapareceu. Tanto que ela nem é acreditada hoje em dia pelas revistas. Não sei se tem a ver com esse sumiço dela ou não, mas quem costuma ser acreditado mesmo é o Magnus, mas sabe-se que o texto era dela. Nossa, cara, mas é errado, né? Porque a mulher desapareceu, que você não dá crédito pra ela, pô. Mas não dá pra saber se isso é uma questão lá de fora, né? Também não sei. Atualmente, o copyright é dessa Hered Raviola. Que ano? Copyright de 2019. Ah, então. E o personagem foi criado pela editora Edifumetto. Lá na Itália. Lá na Itália. Não sei qual é que é essa relação aí editorial de copyright, mas o que nós temos aqui é isso. Sobre o que se trata Necron? Como eu disse, é uma parada muito errada. Basicamente o que nós temos aqui é uma recriação da história de Frankenstein. Então você tem a doutora Frida Boher, que trabalha no laboratório lá, e esse laboratório que chegam vários corpos, vários cadáveres, e ela é toda bonitona, assim, tal, ela é estereotipada pra caramba pelos outros médicos, todo mundo canta ela, fala, gostosa, quando que a gente vai sair junto, tal, não sei o que lá, ela não dá bola pra ninguém, aí como ela não dá bola, tem uma galera que começa a falar que ela é lésbica, não, essa mulher então só pode ser lésbica, ela não gosta disso. Caraca, é errado mesmo. É muito errado. Nossa senhora. Primeiro que é uma mulher que escrevia. Nossa é muito errado. Senhora. Mas a questão é que tem um motivo pra ela não dar bola pra ninguém. Porque não é que ela não curte homem ou não curte mulher. Ela não curte nenhum nem outro. O que ela curte é morto. Ela é uma necrófila, Bruninho. Então ela decide criar um Frankenstein pra ela pra transar com os mortos. Que é o Necron. Aí ela começa a roubar corpos do laboratório. É esse cara aqui? Esse Frankenstein na capa aqui. Esse daí mesmo. Alexandre! Ela rouba, é muito bem humorado, é divertidíssimo de ler. Você não pode levar a sério, obviamente. Ela rouba os corpos. É um horror trash. Horror trash. Filme B, assim, né? Sim, é isso mesmo, erótico. Ela, por exemplo, pega um cadáver que tem hipertrofia da genitália. Deu pra entender, né? Se hipertrofia da genitália, ela fala assim, é essa parte mesmo que eu quero pra mim. Ela... Nossa senhora! Por isso que o personagem dela tá sempre assim, ó, cara. Não mostra. Poupe a descrição dessa pessoa. E ela, quando ela tá criando no laboratório dela, essa é a roupa que ela usa. Nossa. Todo cientista usa uma roupa assim, né? E aí ela cria o Necron justamente pra ter o Frankenstein dela pra poder fazer sexo, porque ela quer fazer sexo com os mortos. E daí a história se desenrola. Mas é uma coisa errada atrás da outra, Bruninho. Isso é de que década, você sabe? É dos anos 80. Dos 80. Dos anos 80, exatamente. Acho que é de 86, 85, 86 que ela criou o personagem. É tipo aquele quadrinho que eu e o Danielzinho indicamos aqui do Mattioli, o Squeak the Mouse, que a Vanetta lançou, também extremamente errado. E um quadrinho italiano também lançado na época para provocar realmente, mostrar que, quadrinho também pode tocar em assuntos delicados e ainda assim
ser relevante para a indústria. Testar os limites da indústria. Os limites, né? Exatamente. Eu acredito que lá na época deve ter sido um bafafá. Com certeza, com certeza. Mas é um quadrinho muito relevante, muito da hora. A arte do Magnus é maravilhoso, tanto que ó, já a terceira editora que lança aqui no Brasil, eu gostaria muito que a TAI lançasse o resto, porque sempre ficou só nos 2 primeiros, né? E eu sei que ela escreveu bastante coisa lá Mais fora. coisa, né? E o que o Magnus produziu. Então eu queria ver se isso vai ter algum tipo de continuidade, né? Mas esses 2 volumes já estão disponíveis pela editora. Sim, já estão disponíveis. Então legal. É fininho também. Quando anunciaram isso daqui, eu achei que seria maior, mas tem umas 100 e poucas páginas. E o curioso é que são só... Vou pegar uma página safe aqui. São só poucos quadros por página. Enquanto que na versão da LPM são vários quadros. Eles remontaram, né? Quem remontou? Eu não sei se foi a editora aqui ou se foi o licenciante lá fora, nessa nova versão. Ah, tá. Mas a editora TAI não explica se isso é de lá de fora ou se é uma iniciativa deles. Não explica. Pô, seria válido, eu acho, que explicar, né? Com certeza. Por exemplo, o Mort Cinder tem páginas que são lidas na vertical. Você tem que pegar o livro... Né? Você não lê ele assim, você lê o livro assim. E eles explicam aqui o porquê, né? O livro você lê... Por causa da recuperação dos arquivos. Exato, né? Porque na época do original... Aqui, ó. Na época do original, saía assim, na horizontal. Então você tem um pedaço do livro que você tem que ler assim. Por quê? Porque o original era assim e eles buscaram manter fidelidade ao material. Eu achei legal. Deviam ter explicado aqui também. Poderiam ter explicado. Essa ausência de textos editoriais, até para quem não conhece nada dos autores. Dos autores, então, exato. Poderia estar presente. Mas quem está buscando uma HQ completamente maluca... Estilo que o selo Escória Comics faz hoje em dia aqui no Brasil. Vai nessa daí, ó. Necron, Magnus é o autor. 5 quadrinhos foram prometidos, 5 quadrinhos foram entregues! E agora a gente conta com o seu like e com a sua inscrição aqui no canal. Ficou ou não ficou um videozaço daquele cheio de conteúdo e de indicação bacana? Ficou, Bruninho. E todo mundo tem que ir lá e prestigiar essas editoras menores do mercado. Pois é, exatamente. Dar força para elas seguirem em frente. É por isso até que nós decidimos fazer esse programa aqui, para que tudo isso, com todo esse trabalho maravilhoso que essas editoras estão fazendo, possa continuar existindo. Afinal, principalmente agora, depois de uma situação de crise que nós estamos passando, durante uma pandemia de coronavírus, eu não quero que nenhuma das editoras deixe de existir nessa situação difícil. Que todas continuem. Sim, né? Bruninho, porque a gente estava conseguindo firmar uma cena como jamais foi feita aqui no Brasil. Aqui no Brasil? Pois é. Puxa vida, cara. E isso não pode ser abalado. Os eventos pipocando, a CCXP, obviamente, mas todos os outros, as editoras menores despontando. Então a cena estava sendo criada. E ainda está, né? Ainda está. Se você consegue solidificar ela por alguns anos, essa estrutura sustenta ela por mais décadas. Se estabelece. Então a gente não pode deixar essa cena ser quebrada agora. Nenhum desses projetos pode morrer na praia. Força para as editoras, galera. Vamos que vamos, estamos todo mundo junto neste mercado. O fã de quadrinho tem que ser unido para fazer as coisas acontecerem. E aqui no Pipoca Nanquim, todo mundo é unido. Então vamos que vamos, galera! Tchau, valeu!